e depois de serem ouvidas testemunhas, de serem ouvidas ambas as partes, de ser ouvido o réu, vem a sentença. Alan Borges foi condenado a 33 anos e 4 meses de prisão por feminicídio triplamente qualificado. E a gente acompanha agora os detalhes desse julgamento. Depois de 15 horas de julgamento, o veredito: 33 anos e 4 meses de prisão para Alan Borges. Pena definitiva. Inciso vetado pelo artigo 68 do Código Penal, e na ausência de outras causas ou circunstâncias legais ou judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Alan Borges definitivamente condenado a pena de 33 anos e 4 meses de reclusão. Ele confessou ter matado a ex-companheira Sandra Curti com 22 facadas em julho do ano passado, depois de um acesso de ciúme. Os jurados entenderam que o réu teve um motivo fútil para assassinar Sandra, além de ter usado um meio cruel para cometer o crime e de não ter dado chance de defesa para a vítima. Por isso, Alan Borges foi condenado por feminicídio triplamente qualificado. No depoimento, o açougueiro tentou justificar o crime, mas os argumentos não convenceram. Quando eu entrei e fui para conversar com ela, né? Eu peguei e perguntei para ela. Ia falar para ela assinar o recibo. E fui perguntar para ela, falei, que história que é essa que a Luísa está falando de relacionamento que você está tendo lá, de traição que você está tendo antes. Só que foi um negócio muito rápido, sabe? Aonde que eu perguntei, ela pegou já no corredor, assim, a gente parava no corredor. Ela já veio de encontro e já me deu um soco mesmo, meio que no rosto, no nariz, assim. E me xingou de corno, e eu afastei para trás. Eu afastei, eu bati a mão, e a faca deu um furinho na minha mão aqui, no meu braço. Aí eu peguei a faca e, pra mim, eu dei uma facada nela só. Eu não lembro de tantas assim. Sabe, na hora eu perdi o sentido e, devido a isso, eu perdi o sentido e, pra mim, foi uma facada. Sandra Curti já estava separada de Alan Borges e chegou a pedir uma medida protetiva contra ele, mas ela não veio a tempo. O açougueiro matou a ex-companheira na frente dos 2 filhos do casal. Para o advogado da família de Sandra, a condenação de Alan Borges faz justiça à memória da vítima. Depois de tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, todas as mágoas que foram maximizadas por conta de algumas teses defensivas, eles viram essa condenação com uma pena de 33 anos com muito alívio. A Sandra não vai voltar, mas ficou o recado de que a justiça pode demorar um pouquinho, é sofrido esse processo legal, mas vale a pena. A defesa de Alan Borges vai recorrer da decisão do Tribunal do Júri, mas o açougueiro saiu aqui do fórum direto para a Penitenciária Estadual de Londrina, onde está preso desde a época do crime. A defesa do Alan Borges recebe um tanto quanto com naturalidade, porque o réu Alan Borges era confesso e foi na frente do filho, né, a tragédia, o malfadado feminicídio, mas a defesa, no prazo legal, vai recorrer da sentença para o Tribunal de Justiça do Paraná para que tenha uma redução na reprimenda do Alan Borges. E agora eu vou ao vivo com a Ana Contato com mais informações sobre esse caso. Ana, que acompanhou todo o desfecho do julgamento, e a família preferiu não acompanhar ontem no Tribunal do Júri, né, depois à noite. Mas hoje a irmã da Sandra, a Luísa, falou com a nossa equipe e tentou passar o sentimento da família depois do resultado desse julgamento, né, Ana? Boa noite para você. Boa noite, Buganza, e boa noite para você que acompanha o nosso Cidade Alerta. Pois é, a família da Sandra preferiu acompanhar esse julgamento de casa. Foi um julgamento muito longo, durou mais de 15 horas, começou às 9 da manhã. O resultado foi sair mais de meia-noite, mas a família acompanhou pelo YouTube, né? Estava sendo transmitido ao vivo durante todo esse tempo. E hoje, na hora do almoço, a irmã dela, a Luísa Curti, conversou com a nossa equipe e falou sobre o alívio desse resultado, né? É claro que, como ela mesmo disse, o doutor Mário Barbosa, que é o advogado da família, disse, a Sandra não vai voltar mais. Mas o fato do Alan Borges ter sido condenado ali, a pena máxima, né? Com todos os agravantes ali, meio cruel, motivo torpe, sem chance de defesa
defesa para a vítima e também o fato dela ter sido morta por ser mulher, né, o feminicídio, foram levados em consideração e levaram então o Alan Borges a ficar em 33 anos e 4 meses preso, pelo menos a princípio, né? E hoje, na hora do almoço, a irmã dela então conversou com a nossa equipe, falou um pouco sobre esse sentimento de justiça. Vamos acompanhar. Para nós da família, foi o crime que a gente estava esperando tanto ele pagar. Porque a gente não deseja a morte dele, eu não tenho nada contra ele, só que contra eu tenho. Mas o crime foi muito chocante, ele deu uma facada em cada irmão, então para ele é pouco ainda. O filhinho dela mais velho falou assim: tia, ele mentiu em tudo que ele falou. Em tudo, a senhora não fez nada daquilo, eu sei. E então, assim, eles estão com o coração, mas deve estar, né? Porque eu não falei com eles ainda, mas acalentados. Porque quando o pai deles saírem da prisão, sei lá se ele vai cumprir inteiro ou se vai cumprir só 2/5, quando ele sair de lá, as crianças vão estar de maior idade. Já vão estar sabendo o que fazer da vida, ou não, se quiser ficar lá na casa da minha mãe, independente. A gente está fazendo o que a Sandra iria fazer na vida. E foi por ela, eu lavei a minha alma ontem pela minha irmã. E pelas crianças também. O caso Sandra Curti chama atenção para 2 detalhes. O primeiro deles, o julgamento dá o recado que no Brasil existe justiça. Com pouco mais de 1 ano do crime, quem cometeu, ele é julgado e ele é condenado a 33 anos de prisão. Ok, foi feita justiça. Só que chama atenção para outro caso. Por que Sandra teve que morrer? O que faltou de estrutura para essas mulheres que apanham no nosso país? Para vocês terem uma noção, durante a pandemia, os casos dispararam. A gente já tinha um número gravíssimo no Brasil. A cada 2 minutos, uma mulher apanhava no país. Pós-pandemia, a cada minuto, 8 mulheres apanham no Brasil. Vou repetir, a cada minuto, 8 mulheres apanham no Brasil. E por que essas mulheres apanham? É o que a gente precisa solucionar. É falta de estrutura para denúncia? É falta de estrutura para a investigação dos denunciados? É falta de respaldo para as mulheres que têm coragem de denunciar, como fez a Sandra Curti, que tinha uma medida protetiva, mas mesmo assim foi esfaqueada e morta? Falta estrutura para proteger essas mulheres? O que está acontecendo com o nosso país? É isso que as nossas autoridades precisam discutir. É isso que tem que ser tema, por exemplo, de discussão na Câmara de Vereadores de Londrina. E não briguinha de política, entendeu? Não ficar pensando em briguinha esquerda-direita.